Olá! Neste vídeo estarei apresentando o site que foi desenvolvido por mim para a Associação Polono-Brasileira Padre Daniel Niemes. Bom, primeiramente vemos aqui que o site segue o padrão de blog, ou seja, os administradores podem publicar, excluir ou editar as publicações sobre as ações da associação. Bom, aqui na página inicial temos 4 guias. A primeira é o início, onde vão estar listadas todas as publicações do site. A segunda é um texto sobre a associação, que explica sobre a criação e o funcionamento da associação. A terceira parte é a de integrantes, ou seja, tem uma listagem contendo todos os integrantes da associação e, por fim, a parte de contato. Bom, o site possui a funcionalidade de login, mas não é necessário fazer o login para visualizar as publicações. Então aqui na página inicial temos 2 publicações exemplares, né? Então aqui se eu clico nelas eu posso vê-las normal. Daí aqui tem o título dela, tem a data, tem a capa, tem o texto, tem as imagens, que se você clicar você pode ver elas no tamanho maior. E tem aqui as opções de curtir e comentar. Aqui, como eu não estou logado, não consigo curtir e nem comentar. Por isso, né, quando eu clico, ele dá essa informação aqui de que eu preciso estar logado para curtir ou comentar. E aqui ele sugere mais 3 publicações. No caso, não tem mais porque só tem 2 cadastradas aqui nesse exemplo. Aqui para fazer o login, quando eu clico, eu posso tanto fazer o login, né, e quanto criar conta. Caso eu não tenha uma conta, eu clico aqui em criar conta. Então vamos, por exemplo, criar uma conta. Então eu vou colocar um nome aqui. Um nome de exemplo, um e-mail de exemplo também. Uma senha. A senha aqui tem vários critérios para seguir. Por exemplo, se eu clico e não coloco nenhuma senha, ele diz para informar. Se eu coloco, por exemplo, só 3 dígitos, olha, ele dá essa informação aqui de que a senha é muito pequena. Então eu tenho que colocar uma senha maior. Então informamos a senha aqui. Caso eu clique aqui, ó, tenho que confirmá-la. Caso ela não seja igual a que eu informei antes, por exemplo, então aqui as senhas não coincidem. Então se eu coloco os valores certos, ele faz o cadastro, já faz o login para mim e já me redireciona para a página inicial. Daí aqui tem o lá Pedro, né? Por exemplo, a conta que eu criei é do Pedro Fulano. Se eu clico aqui tem opções para ele, tanto quanto alterar nome quanto alterar senha e também fazer o logout. Agora que eu estou logado, eu posso vir aqui e curtir e comentar, então posso interagir na publicação. Também caso eu queira excluir meu comentário, então é só eu clicar aqui que ele vai fazer a exclusão no comentário. E se eu clicar novamente em curtir, por exemplo, ele vai remover a curtida que eu deixei aqui. Bom, esse site também funciona com níveis de login, onde temos 2 níveis. Temos o usuário normal, o usuário padrão, que só pode, por exemplo, vir aqui curtir e comentar na publicação, ou seja, interagir com a publicação. E também tem o nível administrador, que pode fazer coisas que o usuário não pode, por exemplo, editar uma publicação. Então eu vou logar aqui como um administrador, né? Nessa conta aqui, o Thiago Zay tem o nível admin, então eu coloco as credenciais dele, ele vai fazer o login e como podemos ver aqui no header surgiu mais uma opção para nós, que é a opção painel. Então caso eu clico nela, eu tenho acesso ao painel inicial. Também tem as validações, por exemplo, se eu copiei essa URL, deslogo, vem aqui logo, novamente ele não vai dar acesso ao painel, só vai dar acesso ao painel realmente se eu tiver logado como um administrador. Então coloco as informações aqui, agora eu consigo acessar. E aqui no painel admin temos algumas opções. Por exemplo, aqui eu posso publicar, que vai criar uma nova publicação, cadastrar um usuário, integrantes e atividade, que são os logs do sistema, né? As alterações que foram feitas no sistema. E aqui temos 2 listas, as listas de publicações e as listas de usuários. No caso aqui podemos ver que temos um usuário, temos 2 usuários, tem eu aqui, que eu, como eu falei, eu sou administrador, e também tem aquele outro usuário que cadastramos agora há pouco, que é o Pedro Fulano, né, que ele como ele se cadastrou sozinho, então ele é usuário. Caso eu queira torná-lo administrador, basta clicar aqui, e quando ele fazer o acesso, ele vai ter acesso a esse painel. E também posso excluí-lo da lista. E aqui na listagem de publicações, podemos ver que temos o título dela, a data, a quantidade de curtidas e a quantidade de comentários, e aqui as 2 opções, onde eu posso, por exemplo, excluí-la. Então ele pede a confirmação, se eu clico em confirmar, ele vai excluir, vai exibir um alerta aqui e vai excluir. Caso eu clique em editar,
ele vai abrir esse menu aqui com as informações dela, onde eu posso realizar a edição dela. E aqui na opção de publicar, quando eu clico, ele tem acesso ao formulário de publicação. Aqui eu informo o título, então vamos colocar um título de exemplo. Vamos colocar uma data de exemplo também, por exemplo, colocar aqui uma data aleatória. E aqui colocamos o texto. Aqui, caso eu queira informar algum vídeo, eu clico nesse select aqui, nesse campo, que ele vai me mostrar a quantidade de vídeos que eu posso inserir. Então, se eu não vou inserir nenhum, eu deixo como 0, e se eu vou inserir algum vídeo, por exemplo, eu clico aqui em 1, ele vai me mostrar esse campo aqui, onde eu posso informar vídeos que vão para a publicação. Então, por exemplo, eu já deixei um vídeo aberto aqui, e para adicioná-lo na publicação, basta eu clicar aqui em compartilhar, vir aqui em incorporar, e clicar aqui em copiar, que eu vou copiar o iframe dele, eu só venho aqui e colo, que ele vai fazer o cadastro do vídeo. Aqui eu informo a capa, é obrigatória, toda publicação tem que ter uma capa, então, por exemplo, vamos escolher uma capa aqui, numas imagens de exemplo que eu tenho, então vamos pegar essa aqui, por exemplo, e aqui as imagens, caso eu queira informar imagens para publicação, então eu informo aqui. Posso informar várias, é um campo que aceita várias imagens, então eu clico aqui. Lembrando também que as imagens selecionadas aqui, tanto para a publicação quanto para os integrantes, tem uma redução no tamanho delas. Então foi uma redução que eu implementei no JavaScript do lado do cliente, antes de enviar para o servidor, então as imagens vão com o tamanho reduzido. Então se eu clico aqui em cadastrar publicação, vai fazer o envio das informações. E aqui podemos ver a publicação cadastrada. Então aqui tem o título, a data, a capa, o texto, as imagens e aqui no final o vídeo que nós inserimos. E também aqui tem as opções de curtir e comentar. Caso eu queira, por exemplo, eu não quero permitir curtidas ou comentários nessa publicação. Então basta eu vir aqui no painel, achar a publicação que eu quero editar, clico aqui em editar, venho aqui e desmarco essas duas caixas. E aqui ó, pronto, já não posso mais comentar e nem curtir na publicação. Caso eu queira voltar, é só ir lá no painel e ativar novamente. Nessa publicação também, se quisermos editar mais coisas, então vamos vir aqui no painel, clicamos aqui no ícone de editar, e aqui temos as opções. Então, por exemplo, podemos mudar o título, então, por exemplo, colocamos aqui mais alguma coisa, aqui podemos mudar a data, podemos mudar o texto, e aqui, caso eu queira redefinir a capa, basta eu clicar aqui, que ele vai abrir a tela para eu selecionar uma nova capa. Caso eu não informe nada aqui, ele não vai modificar nada. E aqui tem as imagens. Então, caso eu queira excluir alguma imagem, eu clico aqui, confirmo. Ele vai fazer a remoção dela, porém só vai de fato remover da publicação quando eu clicar aqui em salvar. Então, por exemplo, eu cliquei aqui para remover aquela imagem. Se eu não cliquei em salvar ainda, se eu recarregar a página, ela ainda está aqui. Então, caso eu clico aqui, ok, e depois eu clicar em salvar, ele vai remover a imagem. Mesma coisa com o vídeo. Tem aqui o vídeo, caso eu queira excluí-lo, eu clico aqui, ele vai fazer a remoção, mas se eu quiser reverter, basta apenas sair sem salvar. Mas se eu quiser realmente remover o vídeo, basta clicar aqui em salvar. Aqui, se eu quiser também adicionar novos vídeos, basta clicar aqui, ele vai abrir esse campo. Se eu, por exemplo, quiser adicionar mais 5 novos vídeos, então basta eu clicar aqui, vai abrir os campos para eu inserir os 5 vídeos. Mesma coisa aqui, para adicionar novas imagens. Se eu clicar aqui, vai abrir a tela para eu inserir novas imagens para publicação. Ao final, quando eu alterar tudo, então, por exemplo, vamos aqui clicar em permitir curtidas e comentários, que eu tinha desmarcado antes. Se eu clicar em salvar, ele vai fazer o envio. Como eu abri aqui os campos para vídeos e eu não informei nada, então ele dá ele. Então, se eu selecionar 0 vídeos novos, clicar em salvar, vai salvar a publicação, e podemos ver que o vídeo e a imagem que removemos não está mais aqui na publicação. Também, como eu mostrei no início, tem a parte de integrantes aqui, que por enquanto só tem 2. Caso eu queira cadastrar mais, então eu venho aqui no painel, clico aqui em integrantes, e aqui eu tenho o formulário para cadastrar mais integrantes, e aqui tem a listagem deles, onde eu posso editar e posso excluir cada um. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo integrante, então vamos colocar aqui, ó, Maria Fulano. Então, selecionamos o cargo dela, por exemplo. Vamos colocar, por exemplo, primeiro secretário. Vem aqui e vamos selecionar uma imagem para ela. Então, vamos, por exemplo, pegar essa imagem aqui, imagem de exemplo. Clique em cadastrar. Vai fazer o cadastro. E a questão da ordenação aqui,
ela é feita por cargo. Então o presidente vai ficar sempre por primeiro, o vice por segundo, primeiro secretário por terceiro, segundo secretário por quarto e assim por diante. Caso queira editar, clico aqui no ícone de editar, ele vai abrir o formulário onde eu posso alterar o nome, o cargo e caso queira informar uma nova foto de perfil, basta clicar aqui, selecionar a nova foto que vamos alterar o integrante. Caso queira excluir um integrante, por exemplo, então basta eu clicar aqui, ele vai pedir a confirmação, então basta eu confirmar, que ele vai fazer a remoção do integrante. E aqui no painel também, se clicarmos aqui em atividade, poderemos ver todas as operações que aconteceram no sistema. Então, por exemplo, aqui, a partir das operações de hoje, as que eu fiz nesse vídeo, então adicionei uma nova publicação, editei uma publicação, então se eu clico aqui, vou ter acesso à publicação, né? Então tem toda a listagem aqui que acaba facilitando o controle. Então também tem a ordenação aqui, então se eu clicar em das mais antigas para as mais recentes, ele vai exibir da primeira para a última. Se eu clicar das mais recentes, vai fazer o contrário, vai exibir da mais recente para a mais antiga. E aqui também tem as datas e os horários que foi feita a operação. E aqui o nome do autor. No caso, foi só eu que fiz as operações, então só tem meu nome aqui. E aqui também, caso você queira ver o site original, o site que está no ar está aqui, com todas as publicações, todas as ações da Associação Polona Brasileira Padre Daniel Niemi. Então é isso, muito obrigado por assistir.